Bom, primeiro cumprimentar o senador, presidente da comissão. Nós vimos aqui com essa introdução a importância desse tema. Eu entendo que eu tenho 20 minutos. Qual é o tempo aí? O tempo é de 20 minutos, mas o tempo é aliado. Se Vossa Excelência desejar um pouco mais, não terá. Tá bom, muito bem. Não terá problema. Tá bom. Então, veja, o cumprimento e cumprimento os companheiros aqui de mesa, todos eles conhecidos, já que tivemos a oportunidade de fazer vários trabalhos juntos. Dizer a satisfação do Ministério de Minas e Energia estar aqui presente, e a minha particular, para fazer algumas reflexões sobre esse tema importantíssimo, como vimos aqui na apresentação do assunto pelo nosso presidente da comissão. Bom, eu vou apresentar aqui um conjunto de transparências, vou passar um pouco rápido em algumas delas. Tem uma quantidade de números que poderão ser examinados depois por aqueles que tenham maior interesse, mas a ideia é tentar mostrar qual é a política do Ministério de Minas e Energia em relação à integração energética e elétrica sul-americana, e que nós temos implantado através de alguns projetos com países vizinhos, e, portanto, de alguma maneira, ressaltar que esse é um dos temas, provavelmente, o campo da energia é o campo nobre onde a região sul-americana poderá ter uma integração econômica. Aliás, já temos alguns passos importantes e tudo indica que isso vai crescer. Bom, o primeiro... Como é que eu passo aqui? Hein? É para... para lá, né? Não está... Como é que... pronto. Bom, eu vou seguir mais ou menos o tema é a integração elétrica na América do Sul, a integração do Arco Norte, e eu vou falar rapidamente nesses 3 itens aí. Energia no mundo, na América do Sul, interligação elétrica na América do Sul e, finalmente, a questão lá do Arco Norte, tá certo? Bom... Eu vou passar a seguinte. Não sei. Hein? Aponto para onde? Bom, então, pois é, pode passar a seguinte, por favor. Hein? Não, tem que voltar até. Pronto. Isso aqui, não, é a seguinte, essa daí. Bom, essa é uma transparência que mostra uma informação interessante, comparando o mundo com a América do Sul. Não vou entrar em todos os detalhes, aqui é a matriz de energia elétrica. A gente observa que a parte de cima é o mundo, consome uma oferta de 23 mil terawatt-hora, tá certo, no ano de 2012, e o mundo fundamentalmente usa, vamos supor, muitos combustíveis fósseis para produzir energia elétrica. Então tem aí o carvão, o gás natural, a hidrelétrica, quer dizer, a participação dessas fontes nucleares, etc. E embaixo nós temos passou, né? Embaixo nós temos a América do Sul também em 2012. A gente já observa que há uma diferença bem expressiva. Se nós olharmos a nuclear, por exemplo, tá certo? A América do Sul tem 64% da energia elétrica vem da nuclear e o mundo 16%. Quando a gente olha o carvão, que é um combustível grande emissor de gases de efeito estufa, a América do Sul 4% e o mundo 42%. O carvão é a fonte mais importante para a produção de energia elétrica no mundo. Eu queria destacar apenas aqueles dados ali em relação às chamadas fontes renováveis e combustíveis fósseis. Quando nós olhamos no mundo, o mundo usa 21% de fontes renováveis para produzir energia elétrica. América do Sul, 70%. Então, é uma situação assim extremamente vantajosa o nosso continente sul-americano. Quando olhamos combustíveis fósseis, o mundo usa 68% para produzir energia elétrica oriunda dos combustíveis fósseis. E a América do Sul somente 28%. Então já se percebe que, veja bem, nós temos uma matriz energética limpa, quer dizer, podemos dizer que o continente sul-americano já tem, assim, em relação ao mundo, uma economia, digamos, de baixo carbono.
com emissões de gases de efeito de estufa muito baixo em relação às médias mundiais, que nós vamos ver logo em seguida. Pode passar a seguinte, por favor. Aqui é um dado geral mostrando os dados macroeconômicos da América do Sul, tá certo? Eu não vou entrar em todos os detalhes, que não cabe, mas eu chamaria a atenção uma população de 400 milhões, próximo à comunidade europeia, mais ou menos. E é interessante olhar aqueles dados per capita, tá certo? Que comparando com o mundo, quando a gente olha a oferta de energia, tá certo? Em relação ao consumo per capita de energia elétrica, que é aquele último lá com os 3 asteriscos, nós temos no continente sul-americano um consumo per capita inferior à média mundial. Então, isso mostra que nós temos amplas possibilidades de crescer. Aliás, precisamos crescer a nossa energia para desenvolver o nosso continente, o desenvolvimento econômico e assim por diante. Aquela informação lá no final mostra também algo interessante. Nós temos uma emissão de gases de efeito estufa na América do Sul de 1,82 toneladas de equivalência de CO2 por TEP de energia. A unidade aí não é importante. O número é 1,2 quando o mundo é 2,40. Então, nós temos uma situação vantajosa no que diz respeito a esse aspecto de mudanças climáticas. E os outros parâmetros aí são parâmetros que caracterizam o nosso continente sul-americano. É interessante dizer que nós estamos mais ou menos com um PIB per capita na média mundial. Portanto, é outra área em que certamente o nosso continente vai se desenvolver. Quer dizer, nós temos que caminhar para ter um valor maior do que a média mundial. Pode passar. Bom, esse é um outro aspecto, também não vou entrar em detalhe, mas é só para dizer o seguinte: o continente sul-americano, veja bem, nós somos muito ricos em recursos energéticos. Se existe uma região no mundo onde tem um excedente de fontes energéticas, quando se compara com as demandas, é a região sul-americana. Nós temos todas as condições de sermos, no conjunto dos países sul-americanos, autossuficientes, inclusive a longo prazo. Quando a gente olha, por exemplo, as reservas de gás natural, nós temos mais de 40 anos produzindo no nível atual. Certo? Nós olhamos a reserva de carvão mineral, mais de 90 anos. A reserva de petróleo, mais de 100 anos de produção atual nós podemos manter. E quando se compara esse potencial com os recursos energéticos, com as demandas energéticas, nós temos uma situação extremamente favorável. Isso mostra que o continente sul-americano tinha que caminhar para uma integração energética. Ou seja, nós podemos ser autossuficientes durante longos períodos e, portanto, ter uma segurança no nosso continente muito forte, porque temos as nossas condições. Essa integração energética, ela se faz fundamentalmente através do gás e através da energia hidrelétrica e sistemas de transmissão. A questão do carvão e o petróleo são commodities internacionais em que não necessariamente poderíamos ter um comércio interno, mas a questão da hidroeletricidade e do gás natural são dois segmentos em que certamente deveríamos começar a integração através desses 2 segmentos e, de fato, já estamos fazendo isso. Pode passar, por favor. Aqui é um dado só para chamar a atenção: o continente sul-americano, veja bem, nos últimos anos, aí nos 12 anos, 15 anos, nós instalamos mais ou menos 7.000 megawatts por ano. Foi o ritmo de instalação de usinas. E vamos precisar, nos próximos 10 anos, cerca de 8.000 megawatts por ano. Então, é algo assim que é bastante significativo a expansão do sistema elétrico sul-americano nos próximos anos. Bom, aqui é um dado que eu não vou entrar também em muitos detalhes, mas é só para chamar a atenção, é a participação pelos diferentes países sul-americanos, quanto de hidroeletricidade está na matriz de energia elétrica de cada um dos países. A gente observa que a hidroeletricidade é bastante utilizada em todos os países, no caso do Paraguai 100%, por causa de Itaipu, e os países que têm menos estão na faixa de 27%, 28%, alguns atingindo 64%, portanto, a hidroeletricidade, certo? É uma presença muito grande, o que faz com que a nossa matriz seja uma matriz renovável e limpa. Quando nós olhamos ali em termos de participação do potencial aproveitado para cada país, a gente vê que há um amplo espaço de nós continuarmos desenvolvendo a hidroeletricidade no nosso continente. Aqui é o potencial hidrelétrico sul-americano.
nós temos cerca de 580 terawatt-hora, tá certo? Desculpa, 580 gigawatts, que é o potencial que pode ser aproveitado na América do Sul, e nós temos ali um aproveitamento de somente 28%, que é os 143. Portanto, nós temos algo como 70% do nosso potencial hidrelétrico poderá ser desenvolvido ao longo dos próximos anos, em função da hidroeletricidade ser uma solução extremamente adequada. Esse dado aqui dá algo interessante que mostra a distribuição desse potencial hidrelétrico pelos países. Isso é importante porque a integração elétrica se faz em cima da hidroeletricidade, aproveitando as complementariedades que ocorrem entre as diferentes bacias hidrográficas. A gente observa que o Brasil tem mais ou menos metade do potencial hidrelétrico. Aliás, o Brasil, em termos de América do Sul, representa aproximadamente metade da área, metade da população, metade do PIB sul-americano, metade das demandas energéticas e dos recursos energéticos também. Portanto, se o país não tem uma postura voltada para a integração sul-americana, é difícil que ela se concrete. O Brasil certamente vai ter uma liderança e a postura, a política do Ministério de Minas e Energia é de buscar esta integração, como eu vou falar de seguida, mostrando alguns projetos que nós estamos desenvolvendo. A gente observa que o Peru é um país que tem grandes recursos hidrelétricos, região de montanhas, com água em alguns rios. Então, veja, essa integração Brasil-Peru, via a hidroeletricidade, é algo que é muito interessante de ser promovido, porque são os dois países que dispõem da maior parcela de potencial hidrelétrico. E temos estudos e intenção de levar à frente esse processo de integração. Aqui tem uns dados sobre a hidroeletricidade da América do Sul, não vou entrar em todos esses detalhes, que não cabe em função do tempo, mas a gente observa que o continente sul-americano ele tem um potencial hidrelétrico porque tem rios com grandes quantidades de água, vazões muito elevadas. Por exemplo, atualmente a maior usina do mundo é a usina de Caroni, a usina de Três Gargantas na China, mas antes de Três Gargantas, as duas maiores usinas do mundo eram da Venezuela, tá certo? A usina lá do Rio Caroni, tá certo? E a usina de Itaipu, quer dizer, as duas maiores usinas do mundo. E a gente vê que vários projetos ao longo principalmente no Brasil, nós temos grandes possibilidades em função das quedas existentes nas nossas bacias hidrográficas, em função do volume de água que nós temos de dispor. Existem alguns aspectos muito interessantes que justificam essa integração. E eu vou falar quando tocar no projeto da Guiânia, que é um projeto muito interessante que aproveita exatamente essa característica, que é essa chamada diversidade hidrológica. O que é a diversidade hidrológica? Quando nós temos dois rios que têm regimes hidrológicos distintos, e eles têm usinas hidrelétricas, fazendo uma linha de transmissão entre essas usinas, eu aumento a produção de energia. Eu aproveito os períodos secos e os períodos cheios daqueles dois rios. No Brasil, nós fizemos isso. Quer dizer, como o Brasil é um país continental e temos usinas, rios na região sul, na região nordeste, na bacia do Paraná, sudeste, nós fizemos uma malha de interligação entre essas usinas, de tal maneira que é possível aumentar a produção hidrelétrica do conjunto em cerca de 20%, através de linhas de transmissão. Ou seja, quando eu estou com muita água no sul, em Itaipu, no Rio Iguaçu, no Uruguai, eu transfiro essa energia para o nordeste, para o sudeste. E o inverso também. Quando eu tenho muita água em Tucuruí, no norte, eu forneço energia para o sudeste, fazendo uma complementariedade. Então, o Brasil fez isso. Vou fazer uma reflexão aqui para dizer como isso poderia se aplicar à América do Sul. Suponha que a América do Sul fosse um único país. Não é. Nós somos 12 países, tá certo? E a Guiana Francesa, o 13º. Se fôssemos um único país, esta integração hidrelétrica através de transmissão já teria ocorrido, como ocorreu no Brasil, que nós fizemos entre as nossas regiões. Por que não ocorreu? Porque somos países distintos e isso tem o seu ritmo de integração. Esses países têm regimes constitucionais diferentes, modelos do setor elétrico diferentes, e é preciso que esses projetos sejam identificados com clareza, os benefícios e os custos, e dividido entre os países que participam desses projetos, como nós tivemos em Itaipu, tivemos no Gás da Bolívia e assim por diante. Então, esse aspecto da hidroeletricidade, essa diversidade hidrológica que ocorre, e nos rios da região da América do Sul, ela existe, a exemplo do
que acontece no Brasil, é um indicador de que nós vamos caminhar inevitavelmente para essa integração, porque os benefícios energéticos são muito significativos. Bom, aqui tem algumas reflexões sobre projetos que nós vamos desenvolver nos próximos anos e aí fala novamente na questão da hidrelétrica e sinaliza aí os benefícios desses projetos. Quer dizer, quando nós temos uma integração de usinas hidrelétricas através de sistema de transmissão, nós temos como resultado um aumento de confiabilidade do sistema. Quer dizer, o sistema passa a ter uma maior condições de atender às demandas dos consumidores. E isso é algo que tem um valor muito significativo. Paralelamente a isso, da segurança energética, nós temos redução de custos na energia produzida, porque é possível transferir alguns excedentes de energia de usinas que estão com muita água para outras regiões que têm menos água, portanto, nós temos uma redução de custo. Esses dois aspectos, tá certo, são aspectos muito relevantes, porque eu aumento a confiabilidade do suprimento e reduz o custo da energia entregue aos consumidores. E isso é possível através dessas características da hidroeletricidade. Era interessante destacar aqueles projetos binacionais que estão em operação já no sistema, no continente sul-americano. Veja, antes da criação do Mercosul, que promoveu a integração dos 4 países, o Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina, foram desenvolvidos projetos binacionais de fronteira, Itaipu, Yacyretá e Salto Grande, Brasil, Paraguai com Itaipu, Yacyretá, Paraguai, Argentina e Salto Grande, Uruguai e Argentina. Veja, espontaneamente os países caminharam para desenvolver esses projetos porque eles eram extremamente benéficos para os 2 países. Está faltando aí as usinas binacionais entre Brasil e Argentina, que nós estamos concluindo, desenvolvendo o projeto Estudo de Viabilidade e o projeto básico, e vamos construir, juntamente com os argentinos, 2 usinas hidrelétricas, Garabi e Panambi, tá certo? Que somam um pouco mais de 2.000 megawatts e que vai promover uma forte integração elétrica energética entre o Brasil e a Argentina. Já temos o sistema de transmissão e vem agora as usinas, e os 2 sistemas, Brasil e Argentina, vão passar a operar de uma forma muito integrada, com redução de custos para o suprimento aos consumidores. É interessante destacar que o Brasil é um sistema predominantemente hidrelétrico e a Argentina tem uma parcela grande de geração térmica. Então, a integração desses 2 sistemas com usinas hidrelétricas na fronteira é algo que vai ter um benefício muito grande para os 2 países. E outros projetos, está citado ali o projeto Garabi e Panambi, e alguns que referência a interconexões, que é Brasil-Venezuela, o Brasil-Uruguai. O Brasil-Uruguai, agora, no próximo ano, em maio, vai entrar um sistema de transmissão de 500 kV, que permitirá ligar o sistema brasileiro da região sul, na região do Rio Grande do Sul, até Montevidéu, e que permite a transferência de 500 megawatts entre o Brasil e o Uruguai, e vice-versa, do Uruguai para o Brasil, onde a demanda do Uruguai é cerca de 1.500 megawatts. Então, veja que é um sistema que vai representar algo como 30% da demanda uruguaia. E tem projetos conjuntos que estão sendo desenvolvidos eólicos no Uruguai, que vai tirar, vamos supor, vai otimizar a utilização dessa interligação entre o Brasil e o Uruguai. Temos também os estudos da integração Brasil-Peru, aproveitando aquela complementariedade hidrelétrica e o potencial que os 2 países têm, e a interligação Brasil-Venezuela. Inicialmente havia uma intenção de levar um sistema de grande porte em 500 kV, mas os primeiros resultados, em função das características energéticas dos 2 sistemas, não mostrou uma viabilidade imediata, mas nós temos hoje uma interligação com a Argentina, o suprimento à Venezuela, o suprimento à Boa Vista, e é possível, com a chegada do 500 kV em Boa Vista, que é a última capital do estado do Brasil que entra no sistema interligado, nós vamos ter possibilidade de suprir parcelas de energia para o sistema venezuelano em função de necessidades de negociação. Aqui está mostrando as diversas interligações. Eu também não vou entrar em detalhe, aparece ali, vamos supor, na fronteira brasileira, as interligações com os países vizinhos, algumas de porte maior, outras de porte menor. É interessante destacar que na fronteira da região amazônica, em função da pouca população que vive naquela área, e em função da existência da própria floresta, essa integração elétrica se torna um pouco mais complicada de ser efetivada. Mas ela pode ter alguns suprimentos de fronteira, e nós estamos analisando
agora com a Colômbia a possibilidade de levar alguns suprimentos lá, mas sempre terá uma dificuldade em função do ecossistema. Isso aqui mostra quanto nós temos de potencial para aproveitar. Só vou falar agora, para encerrar, o projeto lá, o último tema, que é a questão lá da região norte brasileira junto com a Guiana, Suriname o projeto do Arco Norte, né? Onde esse aqui apresenta, eu não vou entrar em muitos detalhes, apresenta as 2 usinas na Guiana que nós estamos estudando. São usinas que têm um potencial grande de capacidade instalada, não tem mercado na Guiana para esse aproveitamento e eles têm o maior interesse que essas usinas sejam desenvolvidas em conjunto com o Brasil para suprimento ao sistema elétrico brasileiro. Então, isso se prevê esse é um ponto que eu queria destacar, é aquela diversidade hidrológica, é fácil de visualizar isto aqui. Nós vemos aí o ciclo de hidrologia dos rios brasileiros na região Nordeste, a região Sudeste e a região Norte, tá certo? E o ciclo, tá certo, de vazões das usinas da Guiana. A gente observa que o período de cheia na Guiana é deslocado do período de cheia do nosso sistema. Então, esse tipo de complementariedade, porque são rios que estão no hemisfério norte, ela é extremamente vantajosa ter uma integração. E nós já temos o sistema de transmissão feito, que é o sistema de transmissão de Belo Monte, saindo de Tucuruí até Manaus. Então, essa complementariedade vai ser muito importante. Aqui estão sinalizando a forma de integração dessas usinas e esse é um projeto que nós estamos levando com muito empenho e estamos achando que ele tem possibilidade de se concretizar a curto prazo, que é um projeto de interesse dos 2 países, da Guiana e do Brasil, com justificativas energéticas e econômicas muito interessantes. E aqui aparece as linhas de transmissão, mostrando essa integração. Esses estudos todos estão sendo desenvolvidos e nós estamos caminhando futuramente para a elaboração de um tratado energético. Bom, para concluir, eu diria o seguinte, para fazer um resumo, eu já passei no meu tempo, mas só um resumo disso aí, em termos da postura do Ministério de Minas e Energia e a política para o continente sul-americano. Nós queremos promover a integração sul-americana. Temos feito isso com vários projetos. Fiz referência ao Uruguai, fiz referência às usinas com a Argentina, o Paraguai com Itaipu já é uma realidade, o gás da Bolívia é outra realidade bem objetiva, temos os estudos com o Peru que podem avançar, interligação com a Venezuela e agora com a Guiana, tá certo? Portanto, todos esses projetos, eles sinalizam da postura brasileira em busca dessa integração. É claro que isso tem um ritmo, porque somos países distintos e temos que deixar todas as regras muito bem estabelecidas para projetos de integração energética. Um último comentário. O Ministério de Minas e Energia, para esses grandes projetos de integração elétrica e energética, defende que nós devemos ter sempre tratados entre os 2 países. Tratados que definam com clareza quais são os benefícios e os custos e como dividir isso entre os países que participam dessa integração. A nossa experiência mostrou que os 4 grandes projetos que tivemos na área energética de integração com os países vizinhos, 2 tinham tratados e 2 não tinham tratados. Somente os 2 que tinham tratados foram mantidos ao longo do tempo, onde os benefícios e os custos foram permanentemente respeitados. Claro que tivemos modificações, mas modificações dentro de uma mesa de negociação, onde os 2 parceiros se entendem e fazem as modificações que são consideradas razoáveis. Eu estou fazendo referência ao Tratado de Itaipu, com o Paraguai, o do gás natural com a Bolívia, que todos os benefícios e os custos foram preservados e as modificações foram devidamente negociadas. E os outros 2 projetos que nós tivemos, que foram acordos comerciais, inclusive envolvendo empresas privadas, que foi a térmica de Uruguaiana com gás argentino e a interligação Brasil-Argentina elétrica da CIEN, esses 2 projetos não conseguiram manter os seus benefícios ao longo do tempo e a inexistência de um tratado, em parte, explica isso aí. Então, o Ministério defende esta integração sempre baseado em tratados entre os 2 países, porque são projetos de alta capitalização, com horizontes de 30 anos e que passam vários governos, então tem que ter realmente uma base jurídica muito bem estabelecida para que o projeto seja exitoso e que traga benefício para os países que participam deles. Eu passei um pouquinho do meu tempo, mas eu queria deixar
esse recado aqui do Ministério de Minas e Energia e obrigado pela atenção.